Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 9. Você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abra sua revista na lição 9, amém? Ela será dia 28 de agosto de 2022. Nós estamos antecedendo essas lições bíblicas para os irmãos preparar a Escola Dominical, amém? Vai falar o seguinte tema: a sutileza do movimento dos desegrejados. Antes de nós entrarmos nesse tema, vamos recapitular as lições anteriores, amém? A lição 1, amados irmãos, nós estudamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós falamos, a palavra sutileza significa a palavra sutileza no adjetivo. Aqui na revista falando, é meigo, suave. Então, nós vemos que Satanás, ele vem suave para enganar, a Bíblia diz até enganar até os próprios escolhidos. A lição 2, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós entendemos que significa a palavra graça. É um favor imerecido, a qual Jesus ele morreu na cruz por nós, derramou seu próprio sangue para salvar eu e você. Amém? A lição 3, nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós vemos que o sexo dentro do casamento, ele é bênção. Fora do casamento é pecado contra o próprio corpo. A lição 4, nós estudamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Então, amados irmãos, nós vemos que o divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia. E nós vemos, amados irmãos, o cristão pode até divorciar, mas não pode casar novamente, amém? A lição 5, nós estudamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós falamos o que é materialismo. É aquilo que a pessoa preocupa só com as coisas da matéria, as coisas da terra, as coisas dos bens materiais. E não preocupa com a sua vida espiritual, só preocupa com as coisas materiais. O materialismo não acredita nas coisas espirituais, amém? Então o ateísmo é a mesma coisa, não acredita na existência de Deus, não acredita que Deus existe. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus ele existia antes da criação. Deus já existia antes de formar os céus e terra. Os céus que é o espaço, a terra a matéria. A lição 6, nós estudamos sobre a sutileza da ideologia contrária à família. Nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele formou o homem e a mulher. Nós vemos lá em Gênesis 1 e 26, nós só vamos recapitular aqui, já estudamos essa lição, mas vamos estudar novamente aqui para os irmãos entenderem a lição 9, amém? Então, amados irmãos, Gênesis 1 e 27, vamos ler do versículo 26. E disse-lhe Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre o réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem os criou. Então aqui fala o versículo 28. E Deus os abençoou e disse: multiplicai, frutificai e multiplicai-vos, e enchei-se a terra. Sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Versículo 27, Gênesis 1 e 27. Então, nós vemos aqui, no princípio, criou Deus céus e terra. Nós vemos que antes Deus já existia, antes de criar os céus e terra. Nós sabemos que os céus é o espaço, a terra, a matéria. E o versículo 2 fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Nós vemos então, amados irmãos, que o Espírito Santo ele já existia na criação. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala o dia primeiro criou a luz, o segundo dia o firmamento, o terceiro dia a terra seca, o quarto dia os luzeiros, o quinto dia os peixes e as aves,
o sexto dia os animais e o homem, e o sétimo dia ele terminou a sua obra. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus ele criou macho e fêmea. Então, nós vemos que a Bíblia diz que Deus fez um sono profundo em Adão. Ele se adormeceu. Nós vemos que Deus fez a cirurgia plástica em Adão, tirou uma das costelas e formou a mulher. E nós vemos, amados irmãos, que a mulher ela é a disjuntora, ela é a companheira do marido. Então, o marido é o cabeça, a mulher é a ajudadora. Amém? Então, amados irmãos, não existe casamento no mesmo sexo. Existe casamento sexos diferentes. É macho e fêmea. Não é homem com homem, não mulher com mulher. Então, nós devemos combater as ideologias. Amém? A lição 7, nós estudamos sobre a sutileza da relativação da Bíblia. Nós vemos a palavra de Deus, amados irmãos, ela é inspirada, ela é divina. Nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela não erra, ela é totalmente completa. Amém? A lição 8, nós estudamos sobre a sutileza e enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, amados irmãos, nós falamos sobre o Pentecoste. Nós vemos que 50 dias depois da festa da Páscoa, quando o povo de Israel, eles faziam ali no templo, fazia a festa das colheitas, depois de 50 dias depois, veio o Pentecostes. Então, Pentecostes significa 50 dias depois. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a sutileza do movimento dos desagrejados. Amém? Então, abra sua revista aí na lição 9. Agora vamos estudar essa lição. Amém? O texto bíblico fala o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Abra sua Bíblia em Hebreus 10 e 25. Você que não tem a revista, acompanha na Bíblia, amém? Hebreus 10 e 25. Fala o seguinte, Hebreus 10, 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Então, amados irmãos, não devemos deixar a nossa congregação. Nós sabemos, amados irmãos, ali é o templo, ali é o lugar de adorar ao Senhor. Nós vemos, amados irmãos, antes no Antigo Testamento, o povo levava oferta ali para o sacerdote. O sacerdote apresentava aquela oferta, o animal, quando o povo pecava, levava aquele animal, o sacerdote apresentava a Deus. Depois que ele apresentava a Deus ali no altar do holocausto, o animal era imolado, e aquele pecado que o povo cometeu era perdoado através da oração a qual o sacerdote fazia. E o sumo sacerdote fazia uma vez por ano sacrifício para a nação inteira. Então, amados irmãos, nós vemos que o sacerdote, como sumo sacerdote, tinha que entrar ali puro, não podia entrar impuro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a igreja do Senhor deve congregar. Então, nós vemos, amados irmãos, que nós somos a igreja. Nós vemos que eclésia é chamados para fora. Nós vemos que eu sou a igreja, você é a igreja. Mas, amados irmãos, ali é o templo, ali é o lugar de adoração. Então, devemos congregar. Amém? A verdade prática diz: o movimento dos desagrejados deve ver visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, que Deus ele não mudou. Deus ele continua operando. Então, amados irmãos, precisamos estar na presença do Senhor. Vamos ler aqui Hebreus 10 e 25. Fala o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-se
uns aos outros, também os mais, quando vedes que é aproximado aquele dia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando a perseverar na fé. Então, amados irmãos, não devemos deixar nossa congregação. Se tem culto na igreja, devemos se reunir com os irmãos. Então, amados irmãos, ali é o lugar de adorar o Senhor. Nós sabemos que a igreja é uma família. Então, precisamos estar congregados. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Nós não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Vamos aqui para a introdução, que fala o seguinte: nas últimas décadas dos desagregados, os que também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala excepcional. São pessoas que quer dizer cristãs, mas não são filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, onde pode se reunir, dizer que elege o modelo da igreja do Novo Testamento. Então, amados irmãos, aqui está falando a palavra chave, desagregados. Então, amados irmãos, aqui está falando nas últimas décadas, existem vários desagregados. Amados irmãos, nós sabemos que nós somos o corpo, Cristo, ele é o cabeça. Vamos ler aqui Efésios 4. Abre sua Bíblia, Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 1, fala o seguinte, ó. Rogamos-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como digna vocação, como fosse chamado, como também a humildade e mansidão com longanimidade, e suportando uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, um só a fé, e um só batismo. Então, amados irmãos, aqui o livro de Efésios está falando sobre a unidade da fé. Então, amados irmãos, nós devemos ser um só. Então, nós precisamos congregar, precisamos fazer parte desse corpo, porque nós somos membros. Então, nós somos membros de um só corpo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala, ó, são considerados como apóstatas os desvios do modelo original mostraram no Novo Testamento. Nesta lição procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, nossa análise procura entender como pensa um desagrejado as suas crenças e práticas. Então, amados irmãos, nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor. Quando nós recebemos a Jesus, largamos o pecado e temos uma nova vida, a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Mas, amados irmãos, para sermos filhos de Deus, precisamos congregar, precisamos reunir, precisamos estar com nossos irmãos. E aqui, no capítulo 3 de Efésios, fala a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o teu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos concede, seja corroborados com poder pelo Espírito Santo, o homem interior. Então, amados irmãos, precisamos ser espirituais. Então, nós vemos, amados irmãos, que nós somos chamados filhos, nós somos chamados cordeiros, nós somos chamados herdeiros do Senhor. Então, amados irmãos, precisamos estar junto com uma família. Precisamos estar
adorando ao Senhor nos templos. Então, amados irmãos, ali é o lugar de você buscar a Deus. A Bíblia diz, buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiramente o reino de Deus. Então, você deve buscar o reino de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, no mesmo capítulo que eu li aqui, que fala o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui nós vemos a qual Deus dá a cada um dom. Aqui nós vemos a posição de hierarquia. Então, amados irmãos, Deus deu a cada um para apóstolo, um para ser profeta, outro para ser evangelista, e outro para ser doutor, para ensinar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aí muitos falam assim, mas eu só fico no banco, eu sou membro, só fico no banco. Amados irmãos, nós vemos que cada um tem um chamado, cada um tem um trabalho na casa do Senhor. Nenhum fica sem trabalhar. Cada um tem uma função na igreja. Um tem uma função de ser limpador, limpar a igreja. Outro tem a função de estar na portaria. Outro tem a função de ensinar. Outro tem a função de louvar o Senhor, ser levita. Outro tem a função de orar. Outro tem a função de anunciar o evangelho para os pecadores. Então, cada um, amados irmãos, foi chamado. Então, o membro não só fica no banco sentado. O membro, ele também exerce essas funções. Porque Deus, ele chama para fazer. E aqui fala, antes seguindo a verdade e caridade, cresçamos todo aquele que é a cabeça, que é o Cristo. Tá vendo, amados irmãos? Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, nós somos o corpo. Então, nós sabemos, amados irmãos, quando o cérebro está ruim, o corpo também padece. Então, amados irmãos, se nós não estamos bem com Cristo, a igreja também sofre, que a igreja é o corpo. Então, amados irmãos, nós precisamos ser chamados para fazer a obra de Deus, amém? Então aqui fala, o primeiro tópico, visão e prática do movimento dos desagrejados. Um ensino anticonstitucional. Os desagrejados são contra a forma de organização e constituição da igreja. Além que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Diz que a instituição da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para ele, nada de regras, sermões. Amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala que o Constantino romano assumiu as rédeas da igreja. Nós vemos, amados irmãos, que a igreja ela já tinha antes, no tempo da igreja primitiva. Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja deve estar reunida, deve estar buscando ao Senhor, deve estar firme na presença do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala que há um só Pai, há um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Então, a igreja, ela precisa dos membros, precisa dos cooperadores, precisa dos obreiros. Então, amados irmãos, então, você pensa assim, eu sou membro, não tenho cargo na igreja. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós sejamos humildes, porque o Senhor, ele vai nos exaltar. Então, amados irmãos, mas cada um tem uma função na igreja, cada um tem um trabalho na igreja. Então, amados irmãos, que nós possamos fazer para a glória do Senhor. Amém? Então, continuando aqui. É evidente que a igreja está fora da estrutura física e arquitetônica. Contudo, na ultimação dos tempos, por parte de cristãos primitivos, se deu razões contextuais. Estava debaixo da perseguição e não tinha morada certa, além do fato
de serem extremamente carentes. Naquele texto, a igreja nos lares era perfeitamente justificada. Vamos ler aqui Romanos 16 e 3. Abra sua Bíblia, Romanos 16 e 3. Romanos 16, versículo 3. Fala o seguinte: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que todos nós somos cooperadores da obra do Senhor. Então, amados irmãos, todos nós temos um trabalho na obra do Senhor. Aqui fala, os quais pela primeira vida expuseram a sua cabeça. Os que são lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, sabemos que nós somos gentios. Nós vemos que a salvação chegou até nós. Então, amados irmãos, aqui fala, a igreja ela é organizada. A igreja ela é o edifício do Senhor. E aqui, amados irmãos, fala o seguinte, a igreja orgânica. Em Romanos, Paulo ensinou que a primeira fé, pela fé, o crente une-se a Jesus em união indissolúvel. Agora ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si, num relacionamento orgânico, como aquele que existe nos membros e órgãos do corpo. Não podemos ser cristãos isolados uns dos outros. Devemos funcionar junto com... Então, amados irmãos, muitos falam assim, eu não preciso ir na igreja, não, porque eu já aceitei Jesus, eu já se arrependi dos pecados, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso se congregar. Amados irmãos, a Bíblia fala que devemos congregar, isso é o costume. Então, amados irmãos, ali você vai adorar o Senhor, ali você vai buscar a Deus. Ali, amados irmãos, nós vemos que a igreja é um pronto-socorro, é um lugar que você vai buscar a Deus. Você está passando alguma luta, algum problema, ali é o lugar que você vai ter o refúgio, vai ter o abrigo do Senhor. Então, amados irmãos, todo ser humano deve se congregar, deve estar na presença do Senhor. E aqui fala, amados irmãos, não há na Bíblia que deponha contra o uso dos templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar-se o povo para adorar o Senhor. O que mal faz nisso? Então, o que mal faz nisso? Né, amados irmãos? Então, a igreja que nós somos, a igreja, ali é o templo do Senhor. Nós vemos, amados irmãos, que no Antigo Testamento, Moisés, quando Deus falou com Moisés, como seria o tabernáculo, cada peça ali, Deus mostrou para Moisés. Nós vemos que a Arca da Aliança, o altar do holocausto, a mesa da preposição, os pães, nós vemos ali que eles adoravam ali dentro do templo, ali dentro do tabernáculo, o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, amados irmãos, no Novo Testamento não mudou, é o mesmo. Deus, no Antigo, no Novo também. Então, amados irmãos, não tem mal nisso. Todos devemos estar na presença de Deus, todos devemos participar, principalmente da escola bíblica dominical. Ali você vai aprender a palavra de Deus. Também os ensinamentos nas quarta-feiras. Eu não sei qual dia que tem na sua congregação, mas aqui na minha congregação é na quarta-feira. Precisa participar dos ensinamentos para você se fortificar espiritualmente, para você vencer o maligno, vencer o mundo. Então, amados irmãos, e o culto importante também é a Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que o pão simboliza o corpo de Jesus e o sangue simboliza, ou o vinho simboliza o sangue de Jesus. Então, amados irmãos, o cristão ele deve participar de todas as cerimônias dentro da casa do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, o culto de oração, culto do ciclo de oração, a escola dominical, igual eu falei antes, todos os cultos que estão na casa do Senhor. Então, amados irmãos, ali é a casa do Senhor, é o lugar de você buscar forças para você vencer. Amados irmãos, vamos aqui para continuação aqui. Fala o seguinte: contudo, não há na Bíblia que deponha
contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, que mal faz nisso? Está perguntando, que mal faz nisso? Então, amados irmãos, não faz mal nenhum. O cristão, ele deve começar no seu próprio lar. No seu próprio lar deve ser a igreja. Aí, nós sabemos que nós somos a igreja, mas a igreja também deve ser nossa casa. Não devemos adorar dentro da igreja, dentro de casa, depois na casa do Senhor. Vamos continuar aqui, amados irmãos. O ensino, subtópico 2. O ensino anticlerical. Se for o lado dos igrejados, são contra a forma e instituição da igreja. Por outro, então, amados irmãos, então aqui nós vemos que a sutileza é para tirar as pessoas da igreja. Nós sabemos, amados irmãos, que não devemos estar na igreja. Nós sabemos que a igreja é o lugar de você ter a alegria, é o lugar de você ter paz. Ali você tem paz ali dentro da casa do Senhor. Então, amados irmãos, continuando aqui, são contra todos qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa ou sem igreja. São contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Aqui nós vemos, amados irmãos, as hierarquias. Acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muitos menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo da liderança alguma. Da mesma forma que são institucionalismo, toda forma de estrutura atômica para a igreja. Não aceita que alguém esteja na posição de autoridade. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus escolheu os líderes para ajudar a igreja do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele ajudou todos nós. Então, amados irmãos, então Deus também ele usa os seus líderes para nos ajudar. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que a igreja não era só no tempo da igreja primitiva. Nós vemos que lá o povo se reunia, o povo vivia em comum. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 41. Fala o seguinte: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada um havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, amados irmãos, nós vemos que ali havia as primeiras conversões, e nós vemos que ali havia a união entre aquela igreja. E nós vemos, amados irmãos, o povo congregava, o povo tinha a doutrina, os apóstolos ensinavam a doutrina à igreja. E nós vemos, amados irmãos, que ali havia temor, havia maravilhas. Deus usava os seus ministradores, usavam para ajudar aquelas pessoas, os que são novo convertidas. Então nós vemos que ali havia sinais de maravilha, havia poder. Deus dava poder aos apóstolos, a menos que eles pediam força e Deus dava a eles poder. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, todos estavam juntos e tudo vivia em comum. Então, havia união, havia paz. Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja não mudou. É o mesmo modelo da igreja primitiva nos dias atuais. Então, o homem pode até mudar a palavra, pode mudar as coisas. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma. Deus também é o mesmo. Deus é imutável. A palavra de Deus também ela é inspirada. Ela é divina. Ela é edificante em nossa vida espiritual.
E aqui fala, amados irmãos, o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticreal, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Então, amados irmãos, então a igreja precisa dos líderes, os líderes que dá o caminhamento para a igreja do Senhor. E nós vemos que a função do pastor, qual é a função do pastor? A função do pastor é cuidar das ovelhas, ajudar as ovelhas, dar aconselhamentos às ovelhas, ajudar as pessoas também que estão necessitadas, levar uma cesta básica. Então, a função do pastor é essa. Cada um tem uma função. A função do evangelista é pregar o evangelho. A função do diácono é servir a ceia, levar a ceia para aquelas pessoas também que estão doentes. A função do cooperador, auxiliar o pastor, ajudar o pastor em todas as áreas, na portaria, em todas as áreas que o pastor precisar. Então, amados irmãos, para nós, vamos entrar aqui no segundo tópico. A natureza da igreja neotestamentária. Um organismo sobre a natureza da neotestamentária. Devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Vamos ler aqui Efésios 1 e 22. Fala o seguinte: sujeitou todas as coisas seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que então nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, amados irmãos, nós somos salvos através do sangue de Cristo. E aqui fala, nós somos eleitos e predestinados. Então, amados irmãos, então nós vemos aqui, nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 12 e 27. Vamos ler a partir do versículo 12, amém? Que vai falar sobre a unidade dos membros do corpo. Vamos ler aqui. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, só um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, temos todos bebido um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será isso o corpo? Se o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E de todos fosse um só membro. Onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um só corpo. E o olho não dizer a mão, não tem necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que reputamos seremos membros honrosos no corpo, e esse honrado muito mais, e aos quais em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são muito honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que falta dela, para que haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros também regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os membros. Então, amados irmãos, aqui nós vemos a unidade dos membros do corpo. Então, amados irmãos, o corpo é esse. O cérebro, ele comanda o corpo. Então, o corpo, ele precisa de todos os membros. Tanto o cérebro, tanto o ouvido, tanto
a boca, tanto o nariz, tanto os olhos, tanto o coração, tanto o pulmão. Então, todos precisam para o ser humano viver. Se tiver algum problema que está causando na saúde, afeta o corpo todo. Então, a mesma coisa, amados irmãos. Nós somos um membro, nós somos um corpo só. Então, se um membro está com problema, a igreja também padece, a igreja também sente aflição. Então, é a mesma coisa, amados irmãos. Então, nós vemos aqui, ó, se o pé disser, porque não sou a mão, não sou o corpo, não será isso do corpo? Então, amados irmãos, então, nós somos um membro do Senhor. Então, se falta alguma pessoa na casa do Senhor, algum membro, ali está faltando a parte da igreja. Então, precisa. Então, amados irmãos, nós aqui falamos, para que haja divisão no corpo, mas antes, tenhamos membros igual, cuidando uns dos outros. Então, devemos cuidar um dos outros, amados irmãos. Então, todos nós somos membros. Mas, amados irmãos, nós todos somos servos do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. Amém? Vamos aqui para o terceiro ponto, para nós encerrarmos a lição, porque já tem 36 minutos. Amém, amados irmãos? Porque não dá para falar tudo, amados irmãos, por causa meu celular, ele tem pouco espaço de memória. Amém? Então, vamos aí. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como... Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja tem uma grande importância. A igreja é uma família. Então, a igreja também é o corpo. Então, amados irmãos, a igreja precisa dos seus membros para se reunir. Então, amados irmãos, nós vemos que os desagregados, eles não acreditam que para servir a Deus precisa estar na igreja. Amados irmãos, nós precisamos estar na igreja. Não só na nossa casa, mas também no nosso templo também, servindo a Deus. Então aqui fala, amados irmãos, vamos aqui para o terceiro tópico, subtópico 2. A igreja como testemunho da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro mesmo o apóstolo apresentou como fim essa família foi criada, para que agora pela igreja, o multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades dos céus. Vamos ler aqui Efésios 3:10. Fala o seguinte: para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principais e potestades nos céus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, falando sobre para vencer as tribulações. Então, amados irmãos, precisamos da sabedoria de Deus, da multiforme. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, continuando. Deus criou a igreja como propósito de uma família, cuja missão é proclamar abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, amados irmãos, esse aqui é o papel da igreja, é proclamar o evangelho. O que é evangelho? Boas novas de salvação. Então, amados irmãos, não é só pregar o evangelho, mas também cuidar da alma, preocupar com a alma. Se a alma precisa de alimento espiritual, devemos pregar, devemos ensinar. Se precisa também de assistência social, precisa de uma renda familiar, talvez está desempregado, não tem um dinheiro, precisamos acolher aquela pessoa. Então, amados irmãos, a função da igreja é essa. A igreja é uma família. Como nós temos família no nosso próprio lar, a igreja também é a mesma coisa. Aqui fala, amados irmãos, a igreja é a família de Deus, testemunho da salvação em Cristo. Aqui fala, a igreja é uma comunidade edificante. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo na adoração, volta-se para Deus. Na edificação, atenta corretamente para si mesma. Repetidas vezes na escritura, os crentes são abençoados a edificar uns aos outros, para assim forem comunidade idônea. A edificação pode ser levada a efeito por meios práticos. Por exemplo, ensinar e instruir a outros,
caminho. Então, amados irmãos, nós vemos que o papel da igreja é pregar, é ensinar, é cuidar. Então, amados irmãos, para a igreja ser uma igreja sadia, uma igreja fortalecida, precisa fazer esse trabalho. Amém? Vamos aqui, amados irmãos, concluir a lição. Amém? Nessa lição vimos que como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acredito ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui a liderança estabelecida, é contra a estrutura organizada estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo, cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então, amados irmãos, não devemos agradar o homem, devemos agradar a Jesus Cristo, fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, anunciar que Jesus, Ele salva, Ele cura e batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Então, amados irmãos, talvez você não sabe pregar, mas fala para o pecador, Jesus, Ele salva. Então, amados irmãos, isso já é uma palavra maravilhosa para a pessoa. Amados irmãos, então, amados irmãos, para a igreja estar fortificada, precisa fazer esse trabalho, ir atrás das almas, pregar a palavra. Amém, amados irmãos? Então, Cristo, Ele nos chamou para essa missão. Amém? Espero que os irmãos gostem desse estudo. Nós falamos hoje sobre um tema importante, né? A sutileza do movimento dos desagrejados. Então, amados irmãos, precisamos estar na casa do Senhor. Então, a igreja não é se você só reunir na sua casa, é dentro também dos templos. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos estudar o próximo vídeo, que nós vamos falar a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Amém? Amados irmãos, está chegando aí a nova lição, vou colocar para os irmãos aí no rodapé, que nós vamos estudar sobre a justiça de Deus no 4º trimestre de 2022. Amém? Eu vou colocar para os irmãos aí qual o assunto que nós vamos falar o trimestre do 4º trimestre. Amém? Então, amados irmãos, é muito importante estudar a palavra de Deus. E aqui, amados irmãos, eu mostrar para os irmãos aqui, ó, os irmãos, é bom adquirir esse livro, porque esse livro aqui, amados irmãos, fala sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqui fala a defesa da fé, dos princípios bíblicos, que nós estamos estudando nesse 3º trimestre. Os irmãos que não têm, adquiram. Amém? É muito importante esse livro aqui também, de auxílio tanto para professor, tanto para aluno, para todos que amam a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos estar sempre na tua presença, ó Pai. Estar na tua casa, Senhor. Porque a tua palavra diz, buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus. A tua palavra diz, meu Deus, buscai o reino de Deus, a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, abençoa cada vez que neste vídeo, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos.